pessoal, beleza? Porrada Geek no ar. E aí? Falcon, Márcio e joia. E aí, hoje nós vamos falar de leitura. Isso, nosso primeiro programa, né, na verdade, comentando as nossas leituras que a gente fez até agora nesse mês de janeiro. Aí, algumas leituras se prolongaram, né? Teve leituras que eu comecei em dezembro, cara, de um livro aí que eu vou falar no próximo programa. E eu acabei aí na primeira semana de janeiro. Eram 2 livros e tal, e enfim, eu vou falar depois. Agora eu quero falar só de HQ, Então, só as leituras de HQ. Esse programa, então, só HQ. Isso aí, eu tô lendo aqui a fase clássica do Hellblazer, né, Origins. Eu li o volume 6, que conta ali, tem o desfecho da história do Homem de Família e tem o início daquele arco Coração do Menino Morto. Cara, bom demais, Jamie Delano manja muito aqui, tipo assim, vem toda aquela poética na narração. Quem leu sabe, o Constantine aqui, cara, ele, a arte também, aquela arte meio suja, tá ligado? Vocês estão vendo aí, vou colocar aí, uma arte meio suja, cara, muito da hora, poesia mesmo, os diálogos são muito bem feitos, muito bom, porque quando eu li isso daí, cara, que eu tinha uns 15 anos assim, e eu me ligava mais na questão do satanismo, do ocultismo, e perdia o que realmente interessava, né, do lance das histórias. Esse aí que você tá vendo é o Homem de Família, muito top a conclusão dessa história, desse arco. Eu gostei demais desse volume, eu gostei mais do que o volume anterior, cara. Cara, então, eu recomendo só a conheço leitura o personagem do cinema. Cinema. Mas no HQ é mais denso, Essa parte do ferro velho também, tem um lance no ferro velho, e tem um trocadilho ali com a questão política vivida na época na Inglaterra, e é muito legal, vocês vão ler, muito da hora. Tá, pro pessoal ter uma ideia, eu também. Esses volumes aqui, são histórias isoladas? Não, ou você não, é uma sequência, é uma novela? Por exemplo, essa daí, o 6, né, onde tem o final do arco, a conclusão do Homem de Família, tá escrito Homem de Família aí, mas esse arco começa no volume anterior. E aí no final dessa revista já começa um outro arco, que é o Coração do Menino Morto, que eu tô lendo agora, né? Aí provavelmente vou contar pro pessoal aí no mês que vem. Beleza. Aí passei na frente, eu tenho uma pilha de leitura, pessoal, que é complicado. Ora, parece um daqueles monstros de Tokusatsu, que vem o Gyodai, aí solta a magia, ele cresce, você pensa que derrotou ele na terra ali, daqui a pouco o bichão cresce, enfim... Você chama o Dylon e ele tá querendo que eu entre nessa onda aí. Eu falei, não, essa onda pra mim não dá não. Eu leio tudo atrapalhado. Eu vou lendo no... Tipo assim, aí o que aconteceu? Passei na banca do peruano, na frente do Miguel de Cervantes, lá do Colégio Miguel de Cervantes, lá na região da Paulista, e o que aconteceu? Tinha Conan o Bárbaro, cara. A edição mensal, passou na frente de tudo, peguei na calçada... Comecei a ler Prisioneiro da Civilização, gostei, muita aventura. O roteiro tá meio corrido, né? Aqui você vê que o pessoal quer meio passar tiro de briar, eles querem pôr um desenho, mas é tudo em nome da diversão, gente. Então assim, se você quer uma diversão, você lê isso aí. O detalhe é o seguinte, continua a história assim da 2, né? Da 1 e da 2. O Conan foge lá do naufrágio, ele tem aquele negócio da visão com as areias, vai seguindo as coisas ali, tem um conto no final, mostra uma história do Conan já velho, ele tá preso, né? Ele vai se lembrando dessas coisas que ele fez e tal, e ele tá preso como no sistema da civilização, que é o quê? Resolver tudo na conversa, na política, tudo na trocando ideia, e o Conan não nasceu pra isso. Então o que acontece? O Conan começa a ficar doente, cara. E ele chama aquilo ali do mal da civilização. Ele fala, eu tô com o mal da civilização. E ele quer morrer e tal. Ele vai lá pra uma jaula de um leão. E quando ele espanca o leão vira o gatinho dele. Enfim, os dois saem pra rua pra cometer várias barbaridades. Que isso é o que o Conan faz melhor. E é o que eu quero ver. Então vamos lá, me diz uma coisa. O pessoal, pra ler esse aqui, ele tem que ler os anteriores. A história também porque assim, no final também tem um conto. E esse conto, se eu não me engano, vai ser em 6 partes. E o que acontece? Se você não leu, ele vai falar coisas aqui que você vai meio que se perder. Só que você ainda acha na banca. Conan tava muito esperado, né? R$9,90? R$9,90. Ah, beleza. 48 páginas. Edição bimensal. Aquele que você lê em meia hora, pessoal. Animal. É R$9,90. Vai rápido. Esse aí, R$9,90 pessoal, vai rápido. Tem aqui polêmica. Immortal Hulk. Muito bom.
tô gostando, mas assim, primeiro volume eu dou nota 10, esse aqui eu já dou nota 7. Porque você tá lendo lá, assim, a capa é animal, essa capa do Alex Ross, né, mano? Você compra gibi pela capa? Às vezes. Às vezes pela arte. A gente acaba fazendo Sim, isso. acaba. Dura quando a arte de dentro é diferente da capa, né? É o que acontece aí. Mas, enfim, a história é muito boa, tá? Só que assim, o que acontece? No 1, cara, a gente tem todo um desenvolvimento ali de um universo mostrando pra gente um Hulk mais dark, um Hulk que só tem seu poder libertado à noite. Tipo o Mr. Hyde, o Jack Hyde. Então assim, isso, eu curto isso. Eu curto essa coisa vitoriana, essa literatura tipo do Retrato de Dorian Gray, Penny Dreadful. O Oscar Wilde é um gênio, né, cara? Eu gosto muito. Aí tipo assim, tem isso aí, você vê aquela coisa dark gore até, tem umas violências aí que mostra o cara todo dilacerado, meu. Os caras prendem o Hulk aí numa hora de um jeito que eu não quero contar e você vai ter que ler e vale a pena você ler. Só que tem uma hora que ele vai ter um combate com os Vingadores. Tá lá, Capitã Marvel, Thor, meu, só os fodão. Thor, Capitã Marvel, Mulher Hulk. E o Hulk vai enfrentar eles, tá? O Hulk até fala, olha, agora é o horário da noite, vocês não vão conseguir me levar, porque à noite eu que sou o fodão. E o Thor, o guerreirão, se apresenta ali pra lutar com o Hulk dá um soco no Thor, um soco, nocauteia o Deus do Trovão, que cai com o crânio fraturado e precisa receber guarita do Pantera Negra, que pra mim é um puta de um herói, mas é um humano. E tem que receber guarita do Steve Rogers, mano. A D aí, o Leandro Lima sabe, eu sou fã número 1 do Capitão América, mas aí tá lá o Capitão América segurando um escudinho e o Hulk bate com toda a força, com todo o peso do corpo, ele segura o soco. Ou seja, o Thor não aguentou um soco direto do Hulk, mesmo sendo um deus, mas o Capitão América, que é um homem, para um soco no escudo. E é aquilo que a gente tava comentando lá, comendo a pizza. Como que... mas o escudo é de adamantio, é de vibrânio, não interessa. Quem tá segurando o escudo deveria ter voado a 400 km, sabe por quê? 3 páginas pra frente, você tá lendo aí, a mulher Hulk leva também um soco do Hulk e vai parar 7 km na puta que pariu, mesmo se defendendo. Então, uns furos de roteiro. Agora eu entendi por que não ganhou o Eisner. Porque o pessoal da Marvel tá com um negócio assim, ó. Eu quero mostrar que o personagem fulano de tal é fodão. Põe ele pra bater no Thor. Mas e o motivo? Não tem motivo, cara. Explica que o Thor tava gripado. Então, aí isso não cola. Hoje em dia, para os leitores de hoje, a exigência de informação, conteúdo de informação que eu tenho, você não consegue me engrupir. Eu não vou aceitar isso. Entendeu? E que é o leitor maduro, isso. Né? A gente vai e uma que eu gosto do Thor, gosto do Hulk também, mas tem que ter escala de poder, você tem que respeitar. Outra coisa também, Capitã Marvel tá lá, ela é fodona, tal, ela tá liderando os Vingadores, mas ela não dá um prego numa barra de sabão. Porra, mano, coloca a Capitã Marvel pra peitar o Hulk, caralho. Por isso que vocês não levam o Eisner, caralho. Aí... Fiquei puto da vida com o Hulk, mas o que acontece quando você fica puto? Vá pedir a Kron, caralho. Tá aqui, Conan, velho. A espada selvagem. Tudo, né? Me animou na hora, cara. Também aí, R$ 9,90, publicação bimensal. É pra sair um mês, é pra sair o Conan o Bárbaro, e no outro mês é pra sair a espada selvagem. Mas você sabe como que é a Panini? A Panini toda enrolada. Mas o que acontece nessa história aqui é mais diversão, cara. Quando você abre, não tem explicação de porra nenhuma. O cara já tá andando no meio de um monte de cadáver. É só ação. E aparecem uns outros caras. E esses caras vão apanhar pros outros caras. E os caras vão pegar com os outros caras. E os caras vão se bater. E depois eles vão com outros caras numa outra cidade pegar mais uns caras. Aí sim aparece uma mina. Mas quando essa mina aparece, vem mais uns outros caras. E uma pá de cara. E o Conan tá no meio. E começa cabeça pra tudo que é lado e tal. E ele desce num poço lá. E aquela frase. Conan é aquele bagulho, né? O cara chega nele assim e fala assim: Dan, e agora? Você garante que se eu descer esse poço aí, eu não vou morrer? Aí o Conan fala assim: eu não sei de nada, eu não posso garantir nada do que tem lá embaixo, mas com certeza a morte tá vindo aí atrás. É um maluco, eu vou descer. Tipo, é animal, é muito bom.
a diversão certa. Eu gosto muito de ler, vai acompanhando. Cara, essas foram as minhas leituras aí, só de HQ, tá? Diz uma coisa aqui pra gente que não leu ainda. Essa história do Conan, né, do Espada Selvagem, e a outra aqui do Conan Bárbaro. É roteiro novo, a história nova, ou é releitura São roteiros novos, caras. E essa Espada Selvagem nova, eu percebi uma clara inspiração na clássica Espada Selvagem ali do Buscema, do Saul Buscema. Eu percebi isso. Os caras estão respeitando muito. É bom, respeito mas tem que trazer algo novo, cara. Porque tá saindo uma Espada Selvagem clássica na coleção lá, capa dura e tal, também. Mas a história então, é inédita. É inédita. Legal. Beleza? E essas foram as minhas leituras só de HQ, né? Faço do livro mesmo? Dá tempo, né? Melhor. Quer fazer? Vamos embalar? Vamos fazer rapidão. Bom. Gente, comecei aqui rapidão. Filho do Fogo, Sementes do Mal, Descortinar da Alta Magia, Daniel Mastral. Quem me indicou esse livro aqui foi o David Lima. Um abraço, toca aí, bro, valeu. É o seguinte, o apelido dele é Van Helsing. O cara gosta desses negócios de monstros, satanismo, diabolim, tá ligado? Unicórnio, sei lá. E aí o que acontece nesse livro aí, cara? Quando você abre, tem uma inscrição dizendo baseado em fatos reais. Aí já mete um terror. É assim, gente. Não sei você, mas se você vê o bem no mundo, tá? Existe o outro lado. Desculpa, é um banho de água fria, eu sei, mas é verdade. Então o que acontece? Nesse livro aí a gente acompanha a história de um cara e é tudo aqui em São Paulo. E ele fala coisas aí, cara, que me deu uns estalos na mente. Eu vou te falar, você tem que ler esse livro. São 2 volumes, tá? Aqui tá o volume 2, eu li também já. Eu li, são livros de 300 páginas, então você lê rápido. Uma semana você lê ele aí, mesmo dando pausa. Então o que acontece, Falco? Esse aqui, Filho do Fogo 1, Filho do Fogo 2. No começo o cara é um molequinho ali e tal, e tá tendo a vida dele. Só que teve um problema no nascimento dele ali. Mas ele continua. Detalhe, baseado em fatos reais, tá? Tem situações que ele vai descrever ali que você vai identificar com personalidades da política brasileira. Você vai identificar com pessoas da mídia. Você vai ver só. Eu tenho as minhas conclusões, eu não quero falar. Porque também é spoiler, mas é assim, é muito pesado. Você vai ver descrições de rituais com seres vivos e até mesmo humanos. Então assim, coisas que eu já li em outros livros que eu tive acesso de conteúdo histórico e também tive acesso a conteúdos de historiadores e cara, muito veraz, assim, muito verdadeiro. Tem umas coisas ali que são aumentadas, você vê. Eu não quero entrar no âmbito espiritual, no âmbito religioso, cada um tem sua filosofia. Eu tenho a minha, ou você tem a sua, enfim. E ele entra num âmbito muito complicado. E para você ter ideia, eu escuto sempre, Falco, a Voz do Brasil. E o pessoal, eu sei que você deve estar dizendo assim, você é um desocupado. Não, eu não sou desocupado. Mas eu escuto, eu me importo com a política porque a política é a única arma que o homem tem diplomática para negociar. Porque se não for isso, é bélico. Infelizmente, se você não está apto a entrar, a parolar num parlamento político para conversar, para ver com as pessoas que você elegeu, para conseguir melhorias e essas coisas, então, meu amigo, você tem que estar pronto para a guerra. Porque é assim, se você não está pronto para falar, então você tem que estar pronto para usar de violência. Se você não quer usar violência, então fale. E o que acontece? Nessa sociedade aí, os Filhos do Fogo, os caras são envolvidos com muitas gentes poderosas. E ali ele muda os nomes. Eu percebi isso. Mas quando descreve as pessoas, você vai ver que muitas delas estão no comando da nação, cara. Infelizmente. Tem muita coisa que você escuta por aí em rede social. E você vê em vídeos as pessoas falando... E você coloca como chacota, que idiota, tá falando do ursal, que idiota, tá falando disso, falando daquilo. E infelizmente, o que é mais idiota, que a gente pensa que é mais besta, é o que é verdade, tá debaixo da sua fuça e você não tá vendo. Esse cara, ele vive recluso, né? Não dá pra se saber o paradeiro dele. Algumas vezes ele solta um vídeo ou outro no YouTube, coisas por canais de terceiros e coisas e tal. E assim, é
ele falou coisas, por exemplo, antes do Donald Trump vencer a eleição, ele disse que o Donald Trump ia ganhar a eleição e deu todos os parâmetros e ganhou. Outra coisa também, ele falou sobre a eleição do Bolsonaro e falou sobre a prisão do Lula. Eu não estou falando de política, eu só estou falando do que a presciência da pessoa que escreveu o livro, que ele tem. E aconteceu tudo conforme ele falou. E isso está retratado no livro? Não, ali no livro, e eu não quero entrar nisso para falar porque... Sem spoiler. Não quero dar spoiler e também, para mim, eu cheguei a essa conclusão sozinho. Tá lá. Então deixa Se você só chegar na conclusão. Isso. O que eu quero te perguntar é o quanto você acha que no livro tem de ficção e o quanto é de verdade. Cara, como você acha que o cara trabalha isso? Eu acredito que uns 20% aí é ficção. Sim. Porque como ele teve que trocar nomes de empresas, de lugares, de personalidades da vida pública, política brasileira, como ele teve que mexer nisso, então teve muitas coisas que ele poupou o leitor. Por exemplo, tem uma parte que ele está descrevendo um ritual aí, que está na Clavícula de Salomão. É um livro ritualístico, enfim. Não me pergunta nos comentários como que eu sei disso, que eu não vou responder. Então é assim, ele está descrevendo e está tudo correto. Só que na hora da execução, ele poupa o leitor. E eu sei o que aconteceu ali. Tá. Então ele deve ter cometido sim alguns atos que são, vamos colocar assim, que são bárbaros. Ou fez pesquisa. Isso aí não dá para saber. Pode ser, mas o jeito que tava ali, a cobrança que foi e os elementos, como é disposto, como é preparado, é bem complicado da pessoa saber fazendo pesquisa. A narrativa é boa, bem escrito? Narrativa muito boa, é fluido o livro, ele conta toda a história dele de criança, adolescente, no colégio e todos os problemas e tudo que culminou, levou ele a esse ódio do que é bom e se aliar ao mal, porque o mal ele é mais parceiro. Então é muito bom. E pra gente fechar, pra quem que você recomenda essa leitura aqui? Esses Cara, eu assim... Que tipo de leitor você recomenda? Eu sei que vocês vão me achar chato, mas eu não recomendo você aí, tipo, 12, 13 anos sair lendo isso aqui. Você vai pensar exatamente em entrar pra mesma turma que ele tá aqui. Você não vai pensar em ir pra turma dos mocinhos. Você vai querer ir pra turma do mal, porque que nem eu te falei, os mocinhos são cobrados. O mal não, os malvados só recebem. Os mocinhos são cobrados pelas suas falhas. E os mocinhos não podem falhar. Os malvados, quanto mais falhar e quanto mais merda fizer, melhor. Então, pra você... Vai aí, menina. Você que não... esquece religião. Não é a ver com religião. Só lê. Você gosta de horror? Você gosta de drama, violência, gore? Você gosta de coisas documentadas? Dark, um bagulho dark. Então você lê isso aí, O Filho do Fogo. E pra quem você não recomenda? A galerinha mais nova e... Eu não recomendo isso daí pra pessoas cristãs muito bitoladas. Desculpa. Se você é um religioso que acha que Dragon Ball é coisa do demônio... Não, mas então, aí não tem jeito, né? Aí não vai ler mesmo, não vai nem olhar. Mas então, vamos lá. Se você é novo, né? Não tem uma bagagem, não é legal de ler. Não é legal. É pesado. Então você quer um lazer... Então é assim, pessoal. Por exemplo... Não é isso aqui. Vamos pôr, por exemplo, tá? Tem uma hora que ele está falando aqui, você tem que entender uma coisa. Existe o bem e o mal e ponto final. É isso que existe. Agora, isso mediante a filosofia que eu sigo. Mas é assim, tem o bem e tem o mal. As outras coisas que estão ao redor, todas servem como caminho ou atalhos ou ferramentas para o mal. Porque para o bem só existe um caminho. Só tem um. Só um. É aquilo que você tem que fazer do jeito que o poder superior comandou. Não existe você dizer, não, eu vou por aqui e chego no mesmo lugar. Não acontece. Então tem muita pessoa que vai ficar intimidada ali, porque, por exemplo, ele dá provas cabais de que algumas veios religiosos que existem, inclusive pentecostais, tô falando de pessoas que se dizem ser cristãs. E elas... não são. Elas estão te direcionando exatamente para o mal, porque elas estão ali para realizar atos, e você vai se tocar nisso, que vão te decepcionar com o espiritual. E você vai achar que é tudo aqui, é tudo físico.
Por isso você vai ter uma vida assim displicente. E você acha que está fazendo o correto, mas você não está. Por quê? É exatamente isso que o inimigo quer. Você é um cara de estratégia. A gente jogava Age of Mythology. Eu lembro que você atacava minhas torres, mas você não destruía. Você deixava pegando fogo e fugia. Porque quando eu ia socorrer, você atacava por outro lado. Mesmo assim faz o inimigo da sua alma. E aí no livro você vê um jogo de ataque brutal. Você vê coisas acontecer que você fala, mano, isso não é justo. Mas infelizmente é assim que acontece. E eu não terminei de falar. Lá na Voz do Brasil, eu tava ouvindo esses dias e a repórter disse assim: desculpa, o papo tá pesado, começou legal, mas eu tenho que falar. Eu senti de falar desse livro com vocês. A repórter disse assim: muitas crianças desaparecem no Brasil e o número só tem aumentado. E o âncora da Voz do Brasil disse: olha, mas quais são as causas que a Polícia Federal apresenta? Ela disse assim: algumas são crianças que se perdem muitas das vezes dos adultos em multidões. Também são crianças que são levadas porque estão na rua sozinha e tal, e muitas desaparecem por motivos de sacrificiais religiosos. Boa noite. Uma repórter do governo, ela admitiu que a Polícia Federal tem fatos, não é fala, é fatos, comprovações que passaram por provas científicas de investigação de que algumas crianças que somem no Brasil são mortas em rituais. Tá tudo aqui. Vai ler. Se você está em São Paulo, vai na Conde Sarcedas, 10, 20 reais você consegue esse livro aqui. Esse é o volume 1, tá? Tem 2 volumes. Lê e depois vem falar pra mim o que você achou. Pesado, Não sei se eu encaro ler, não. Vai ouvir a Voz do Brasil, eles vão ficar dando informações, volta e meia eles vão voltar nesse tópico. Das crianças que desaparecem, um dos fatores é porque elas são dadas em rituais religiosos, vamos colocar assim. Porque satanismo é uma religião também. Beleza? Isso aí então, né? É isso aí. Vamos fechar. Valeu? Falou, pessoal. É isso aí. Coloca aí, pessoal, sua lista de leitura desse mês, tá legal? Vamos bater um papo, vai lá no nosso Instagram. Um abraço, valeu, tchau. Porrada!